Olá, turma! Continuando a nossa aula de segunda-feira, isso, dia 22 de junho de 2020. Nós agora vamos para a disciplina de português com o conteúdo L no final da palavra, certo? Mas antes de explicar, vamos para a nossa leitura do dia. Iniciar a aula com uma leitura é muito importante. A leitura tem que fazer parte do nosso dia a dia sempre, tá certo? Incentivar o gosto pela leitura é um ato de amor. Então vamos ler? Vamos ouvir a leitura de hoje. A rã invejosa. Se não fosse a inveja, a rãzinha desta fábula ainda estaria coachando, muito feliz em seu charco. Certa manhã, uma rãzinha pulou da água junto à margem do Pantanal onde vivia. Em terra, foi pulando muito satisfeita pela verde campina coberta de florzinhas multicores. Eis que viu um boi a ruminar pachorretamente. Era tão grande, tão enorme, que a rã ficou envergonhada de ser tão pequena. Atormentada pela inveja, quis tornar-se do tamanho do boi. Para que não faltasse testemunha da sua façanha, chamou as companheiras. Então, a fim de conseguir crescer tanto quanto desejava, começou a expirar fortemente o ar, fazendo assim repetidas vezes. De fato, foi crescendo, foi inchando pouco a pouco. Já fiquei do tamanho do boi? Perguntava de quando em quando. Qual que? Falta muito? Respondia as companheiras que ali estavam, em volta, assistindo a tão raro espetáculo. A rã prosseguia, enchendo-se de ar e mais ar. Já estou como boi? Perguntou outra vez. Ainda não, falta muito. Respondia as outras rãs que estavam se divertindo com aquilo. Assim chegou a um ponto que a sua pele, embora muito elástica, não podia esticar-se mais, pois estava tão distendida como a de um tambor. A inveja, já extremamente entumecida, fez ainda uma nova inspiração e estourou como um balão de borracha. Bom! Acabou-se o espetáculo, disseram as rãs e foram-se. É uma fábula. E toda fábula, né, toda contação de fábula, ela traz uma moral de história e um significado para a nossa vida. Mas essa rã aqui, ela queria ser igual ao boi, né? Queria ser do tamanho de um boi. Então, ela até se sentiu envergonhada. Trazendo para a nossa realidade, a gente não tem que ter vergonha de nada, de nós mesmos. A gente é do jeito que Deus nos criou, do jeito que Ele quis que a gente fosse, e que a gente não devemos invejar nada. Nem ser ninguém, nem ser igual a ninguém e nem querer as coisas igual a dos outros, né? Temos que ter o nosso bem, o nosso amor próprio e agradecer a Deus pelo que somos e pelo que temos. Então, assim, a inveja, ela muitas vezes, ela acaba que destruindo, né, o seu lado, aquele seu lado legal, o seu lado bom, que você acaba querendo ser tanta outra pessoa e aquela pessoa ali talvez não seja nem a metade do que você imagina que é. Às vezes só tem tamanho, às vezes sua utilidade é bem maior do que a dele. Assim era a rã com o boi, né? Então vamos levar isso para o nosso dia a dia, que nós temos que nos valorizar, nos amar, nos respeitar como um ser único, né? Cada um é um, cada um tem o seu jeito de ser, tá bom? E voltando para nossa aula, a gente vai dar continuidade
o L no final da palavra, como todas as consoantes, né? Como todas as consoantes, ela também tem o seu padrão silábico, que é que as vogais vai vir antes dela. As vogais estão bem antes, né? No padrão silábico das outras palavras, das outras letras que nós estudamos, as vogais estão depois. E aqui elas estão antes. A mais L fica AU. E mais L fica EL. I mais L, IU. O mais L, OU. U mais L, U. No padrão silábico, fica como? As vogais depois do L fica lá, lé, li, ló, lu. Aqui, as vogais antes do L fica AU, EL, IU, OU, U. Mudou o som e muda também as palavras. A gente vai escrever algumas palavras no quadro com esse finalzinho das sílabas com L no final, tá? Vamos lá. Farol. Olha aqui o L no final, ó. Funil. Funil. Olha o il no final. Jornal. O L, o AL no final. Azul. O U e o L no final. E anel. O E e o L no final. Então, nós temos aqui, ó. Au, el, il, o, u. Todos com final L, né? A vogal e o L no final da palavra. Vocês vão abrir o livro de português, tá? Na página 51. E eu vou ler um pequeno texto que tem para vocês responderem. L no final da sílaba. Infância. Quando eu era criança, gostava de brincar sobre o sol. Fingia que era marujo e que ele era o farol. Descobria terra sem fim, muito além do Brasil. Tudo podia fazer em minha imaginação infantil. Tempo passou e hoje ainda me lembro daquele tempo alegre, do meu tempo de criança, de como pintava tudo com as cores de um pincel. Adulto que não sabe de nada, o bom mesmo é ser criança. Nesse texto, além de falar um texto maravilhoso de um adulto pensante como ele era quando criança, o que ele imaginava, né? O quanto é bom ser criança, tem muitas palavras com o final L. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Vá novamente no texto, junto com o adulto aí. Vocês vão ler novamente o texto e vão circular todas as palavras que tiverem um L no final, tá bom? Aí, ainda na página 51, tem o estudo do texto. De que época de vida do autor o texto fala? Pinte a imagem correta. Aí nós temos um senhor, um idoso, um homem e uma criança. Então, ele fala de quê? De quando ele era criança. Vai pintar a criança. Que coisas você acha bom em ser criança? Escreva abaixo com a ajuda de um adulto e compartilhe. Então, você vai escrever o que você acha bom em ser criança. Peça uma ajuda aí a alguém de casa para vocês fazerem, tá? Você acha que quando for adulto vai sentir falta da sua época de criança? Por quê? Aí você vai explicar. Eu posso dizer que eu sinto sim falta de quando eu era criança. Eu sinto falta de estar correndo com o pé descalço, de estar brincando, de não ter preocupação. Ah, como é bom ser criança. Aproveitem, que é o melhor momento de vocês. É agora ser criança, tá? E na página 52,
Vocês vão completar as cenas observando as imagens. Joana derrubou Ela foi que ela derrubou o balde cheio de água e ficou toda molhada. Que bancada! Aí nós temos um pincel. O pintor não achou seu pincel e não terminou seu quadro. O príncipe enfrentou todos os perigos para entregar o anel para sua amada. As flores alegram com o sol todas as manhãs. Olha só. Certo? Aí, observe o quadro, depois responda as questões. O caracol, os caracóis. O jornal, os jornais. O automóvel, os automóveis. O azul, os azuis. Para indicar mais de um objeto, nas palavras acima, eu troco L pelo is, tá certo? Aí você vai marcar um X. É sempre o L pelo is. Podemos fazer isso quando as sílabas ao, el, il, o, u. Está quando e quando está onde? No final da palavra. Eu só posso trocar esse L pelo is para aumentar, colocar as palavras no plural, quando é mais de um objeto, quando o L está aqui. Se o L estiver no final, eu vou trocar pelo is, tá certo? Combine as palavras para formar 3 frases. Vocês vão combinar as palavras e vão juntar fazendo frase. Eu vou dar umas sugestões aqui. Daniel leu o jornal. Vocês vão ver que dá para formar a palavra, tá? Isabel fez um barco de papel. Isabel fez um barco de papel. Raul viu o sol nascer. São exemplos de que vocês podem estar formando, mas vocês podem estar formando outro tipo de frase, tá? Esses 3 foi uma sugestão que eu dei para vocês. A nossa aula já está chegando mais um fim. A gente vai dar continuidade, especificando mais sobre o plural dessas palavras, né? Que fica diferente. Você não acrescenta só o S, né? Acrescenta o I e o S. Então, a gente vai explicar mais nas aulas seguintes. Espero que tenham compreendido. Se ficou dúvida, volta o videozinho e começa a assistir novamente. Se não, fala comigo lá nas nossas aulas remotas no aplicativo Zoom, tá bom? Espero vocês lá. Um grande abraço, um beijo e fique com Deus.